Tá todo mundo me vendo? Bem, então acho que ficou esclarecido. Sejam muito bem-vindos a esse semestre, a mais esse semestre. Eu sei que é muito difícil fazer isso desse jeito. Eu sei que vocês passam por muitas dificuldades, sentem muitas dificuldades, né? Se presencialmente já é muito complicado. Online, ainda que seja ao vivo, a gente passa por muita dificuldade mesmo. Mas eu quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo. Esse semestre, as medidas, né, de restrição em função da pandemia, então aqueles decretos que estavam proibindo várias coisas passaram a ficar um pouco mais flexíveis, né? E na tentativa de fazer com que vocês se sintam mais acolhidos e que aprendam de uma forma mais eficaz, para essa disciplina foram organizadas provas práticas, aulas práticas, então a gente vai ter encontros presenciais, né? Obviamente respeitando todas as orientações que foram dadas pelo governo, respeitando todo o distanciamento, todas as regras de biossegurança, mas nós vamos fazer aula prática e eu espero que seja muito produtiva para vocês, né? Pensem que já está acabando, logo vocês já estão formados, já são especialistas, e isso é um divisor de águas na vida da pessoa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente pode conversar. Eu costumo chegar bem no horário, então eu entendo que às vezes acontece de não conseguir entrar. Eu costumo dar uma tolerância aí de 5 minutos, vocês já sabem disso. Hoje, excepcionalmente, porque houve essa situação em que eu não sabia o que tinha acontecido, porque me foi passado uma lista e aparentemente nós temos outra. Mas tenho certeza que a gente está se esforçando muito para fazer as coisas darem certo nesse formato, tá bom? Eu vou projetar para vocês aqui a introdução da nossa disciplina, né? Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar desse termo pediatria. A pediatria, ela é o estudo das crianças, né? Então, o pediatra é o médico que cuida de crianças, né? Esse termo pediatria vem exatamente disso, de doutor de crianças, é um termo grego. E as práticas da radiologia, elas não poderiam ser diferentes, né? A gente tem padronizações específicas para a pediatria, porque o paciente pediátrico é um paciente que exige cuidados que são diferentes do paciente adulto, né? É muito importante a gente discutir os aspectos da pediatria na radiologia, porque a gente vai encontrar muitas peculiaridades, né? Desde o paciente RN, a gente vai discutir alguns termos para vocês estarem familiarizados. Então, o paciente RN é aquele paciente recém-nascido, e até os pacientes que são pacientes bebês, né? Os pacientes bebês, eles são a partir mais ou menos ali de 4 semanas, ele deixa de ser um RN, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 12 meses, até mais ou menos 1 ano, 2 anos, a gente vai começar a chamar ele de criança. E esses pacientes, especialmente os pacientes que estão na fase para mais de 2 anos de idade, entendem já que o ambiente hospitalar é um ambiente que não é um ambiente de acolhimento, né? Ele é baseado nas experiências. Vocês conseguem me dizer assim, por que a criança, até ela ter uns 5 anos de idade, ela vai tanto no hospital? Vocês conseguem pensar? Qual seria a causa que justifica que uma criança fique tão doente quando ela está no processo ali da primeira infância? Vocês já perceberam isso? Levar todas as coisas na boca, tá brincando no chão, tem todas essas Rafa, situações. pode falar um pouquinho mais alto, que eu não estou te escutando. Desculpa, pelo fato dela tá brincando no chão, tudo leva na boca, essas coisas, então são portas de entrada para infecções, né? Isso. A criança, na verdade, ela nem precisa estar colocando nada na boca, né? Ou se jogando no chão, ou coisas nesse sentido.
Os processos que acontecem de adoecimento da criança, eles são nada mais, nada menos do que respostas do sistema imunológico, né? Então, é o sistema imunológico conhecendo agentes diversos que essa criança está exposta. Então, essa criança pode estar exposta a um vírus que a vovó trouxe para ela quando deu um abraço nela. Essa criança pode estar exposta a uma bactéria que, porventura, cresceu na comidinha que ela comeu e ela esteve exposta. Essa criança, a via aérea dela, ela sempre está respirando, pegando nas coisas, indo no parquinho, brincando com outras crianças, entrando em contato com diversos agentes que geram respostas imunológicas nessa criança. Como o sistema imunológico dessa criança ele está sendo formado, né? Obviamente, a criança nunca esteve exposta a outros agentes. É muito comum que até os 5 anos essa criança ela fique doente, né? Ela fique com quadros infecciosos virais muito frequentes. Ela desenvolva alergias, né? Que deixem ela muito debilitada. E nesse contexto, especialmente quando a gente fala de lesões do trato respiratório e lesões traumáticas, que são muito frequentes em crianças, a gente vai precisar entender sobre o assistencialismo que a radiologia gera quando a gente fala da assistência médica radiologia pediátrica, né? Então, por isso, essa disciplina tem uma relevância muito significativa. Essa disciplina é uma disciplina essencial no processo de formação do tecnólogo. Ah, mas o hospital que eu vou trabalhar não é um hospital pediátrico, é um hospital adulto. Mas aí, eventualmente, você pode trabalhar numa UPA, vamos dizer assim, né? Uma UPA é um serviço de pronto atendimento. E pode ser que lá pelas 3 horas da manhã chegue um paciente para você com uma indicação de um raio-x de tórax, simplesmente porque o médico achou adequado em função da clínica dele, porque a criança está com muita secreção, está com dificuldade de respirar. A ausculta da criança, ela é uma ausculta que está com sibilo diferente, e aí você vai ter que fazer uma adaptação para essa criança, né? A radiologia pediátrica, ela surge especialmente por 2 questões principais. A primeira questão é a adaptação das modalidades de parâmetros técnicos para o corpinho da criança, que é um corpinho pequeno. E a segunda questão é a absurda dificuldade de imobilização desse paciente, né? Então, as diversas técnicas que a gente vai ter de contenção, de segurar aquele paciente, vai desde o uso de algumas estruturas diferentes, assim, sacos de areia, por exemplo, né? O Pig ou Get, que é um dispositivo que a gente pendura o bebê. O uso dos pais no auxílio da contenção da criança, da imobilização da criança. Então, a gente vai ver que a radiologia pediátrica é a única modalidade que a gente vai encontrar da radiologia em que vai ser permitido esse paciente estar acompanhado na sala de exame. Então, esses cuidados e essas referências, né, elas acabam sendo essenciais para a radiologia pediátrica. Eu quero mostrar para vocês essa nossa primeira aula. A gente vai começar agora, vou apresentar para vocês aqui. Por favor, me digam se está aparecendo o slide. Está aparecendo, sim. Tá ótimo. Bem, gente, então, como eu falei para vocês, eu organizei essa aula de forma que a gente consiga ter aula teórica e aula prática, né? Essas aulas, elas estão divididas aqui em 2 blocos. Eu dividi o primeiro bloco para a primeira avaliação e o segundo bloco para a segunda avaliação, né? Então, nesse primeiro bloco da primeira avaliação, hoje, né, a nossa aula, ela inicia às 19 e vai até às 20h20, 20h10 ou 20h20, eu não tenho certeza.
É importante a gente conseguir chegar nesse horário, né? Hoje a gente deu uma pequena atrasada, mas como é uma aula de apresentação, a gente não vai ter tantas grandes dificuldades. Então, a gente vai falar desses princípios, né? A introdução dos exames, a necessidade disso. A gente vai conseguir ver o papel do radiólogo em algumas condições, especialmente na questão do medo, né? Se essa criança está sendo abusada fisicamente, se ela está sendo violentada fisicamente por conta do toque que acontece. Depois a gente começa a falar sobre as considerações no diagnóstico de crianças e neonatos. A gente vai falar dos pais, a gente vai falar sobre proteção radiológica. Aí a gente vai começar a discutir aspectos de anatomia. A gente vai começar a falar de exames em si. E aí a gente vai para a nossa primeira prática. Então, eu quero que vocês anotem essas informações aí. No dia 17/3 é a nossa primeira prática. Onde é que essa prática vai ser feita? Na faculdade, no laboratório de radiologia, né? A gente vai começar a discutir algumas condições associadas à prática. Dessas condições, a gente vai falar especialmente dos exames de face e dos exames pulmonares. A nossa primeira aula prática, então, está agendada para o dia 17/3, às 19 horas. Às 19 horas. De 19 até as 20h20. Depois a gente vai começar a falar de outros exames, né? Por exemplo, como é que são feitas angiotomografias nos pacientes pediátricos. A nossa segunda prática, e nessa prática aqui, a gente vai fazer a análise de aspectos de imobilização para o posicionamento de paciente. Então, a gente vai falar especialmente de duas condições, que é a mumificação e os sacos de areia. E isso aqui no dia 31/3, novamente, de 19 às 20h20. Nessa prática do dia 31, eu quero fazer uma atividade com vocês que seja uma atividade avaliativa, de forma que a nota da prova de vocês também tenha uma nota da prova prática, que seria no dia 31. A nossa primeira avaliação, ela fica, então, para o dia 7 de abril, a primeira semana de abril, na quarta-feira. Aí a gente começa a segunda avaliação. A gente vai falar sobre... A gente vai falar na semana do dia 14, 21 e 24 de condições específicas associadas ao uso de contraste em crianças, né? Quando usar, como é que é a aplicação, quais são os cuidados que devem ter e quais são os posicionamentos. E aí, nossa terceira aula prática é no dia 5 de maio, tá bom? 5 de maio, de 19 às 20h20. E a gente vai discutir exatamente essas condições associadas aos meios de contraste. No dia 12 e 19, a gente vai finalizar... no dia 12, a gente vai finalizar o conteúdo de contraste, em que a gente vai falar de exames associados ao uso de contraste baritado, né? Quais são as estratégias que a gente usa para fazer deglutição de bário com crianças. Depois, a gente vai fazer a nossa última prática. Então, vamos só repassar essas datas. Dia 17 de março é a nossa primeira prática, lá na instituição às 19 horas. Dia 31 de março é a nossa segunda prática. Também será na instituição. Dia 5 de maio é a nossa terceira prática. E, por último, a gente vai fazer a nossa última prática no dia 19 de maio, na instituição também às 19 horas. Todas essas práticas antes da avaliação, eu quero tentar fazer uma pequena avaliação com vocês, prática, para que a gente inclua na atividade. Professora, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. De março pula para maio? Rafa, não... fala mais alto. Caramba, eu tô de fone. Melhorou? Melhorou. A pergunta é se em abril não vai ter aula prática, porque de março pulou para maio. É isso mesmo?
Então, a gente tem uma aula prática no dia... no dia 5 de abril, é verdade. Não, em abril a gente não tem aula prática. A nossa próxima prática são 2 em maio. Por quê? Porque a gente precisa vencer o conteúdo teórico primeiro, antes de fazer a prática, tá? Tá. Então, em abril, realmente não tem prática. As nossas práticas da segunda avaliação são no dia 5 de maio e no dia 19 de maio. Tá, beleza? Posso voltar? Pode. Beleza. A nossa segunda avaliação, ela fica, então, para o dia 2 de junho. Essa segunda avaliação é uma avaliação teórica, né? Mas lembre que sempre antes da prova, eu irei tentar fazer uma avaliação prática. Então, para quem não está na aula, é importantíssimo que vocês consigam fazer essa aula, fazer as aulas práticas, porque a aula prática vai valer uma pontuação. Então, é importantíssimo, não consigo assistir a aula teórica, mas é importantíssimo tentar se organizar para a aula prática, porque nesses dias eu irei tentar fazer atividades avaliativas complementares à nota da segunda avaliação, né? Bem, como eu falei para vocês, vinha falando para vocês, a pediatria, ela é a ciência, né, que surge essa palavra do grego, é a associação entre criança, né, e cura, e aquele que cura a criança, que no caso é o médico pediatra. A pediatria, ela surge, obviamente, por conta da necessidade específica da assistência à criança e ao adolescente. Existem complicações, existem doenças, existem condições que são específicas do processo infanto-juvenil, né? Coisas que não acontecem em adultos, por exemplo, né? E o fato de não acontecer em adultos necessita, então, de uma assistência específica de um médico e de um acompanhamento que seja específico para eles, né? Uma dessas condições é uma doença de altíssima prevalência, chamada de estenose hipertrófica do piloro. Essa doença é uma doença muito frequente em pacientes neonatos, né, em pacientes recém-nascidos. Ela começa a surgir ali na 3ª a 4ª semana, mais ou menos, de nascimento do bebê, e ela pode surgir até a criança ter uns 2 a 3 meses, né? Então, a condição, por exemplo, dessa doença, que provoca uma estenose do piloro, né, aquela região ali que faz a conexão entre o estômago e o intestino delgado, pode resultar num agravamento muito significativo para a criança. E uma das formas de diagnosticar ela, ter certeza, né, do diagnóstico dela, é através de exames de imagem, né? Obviamente que a clínica da criança, já observando os aspectos da criança, como é que aquela criança está reagindo quando a gente faz o exame físico nela, se esse bebezinho, um quadro muito comum, né, o bebezinho que vomita com muita intensidade, ele vomita com muita frequência, ele vomita em jato, né, ele vomita com muita veracidade. Então, a junção dessas informações juntamente com o exame clínico já é suficiente para que se descubra essa doença, por exemplo, né? Mas uma condição que pode ser identificada é o exame radiológico, inclusive o exame radiológico com contraste desse bebezinho, em que a gente encontra um sinal radiológico muito específico. Por isso que a radiologia pediátrica é, então, essencial quando a gente faz essa análise dessa demanda infantil, né? Existe a necessidade de haver um cuidado muito significativo com essas crianças por conta das orientações que são dadas em relação ao crescimento celular, né? E a exposição à radiação das células que estão em crescimento celular. Então, isso foi descrito por Bergonitra e Bondot em 1906. Oi, alguém quer falar? Alguém falou alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Muito bem. Ok, Bergonitra e Bondot, então,
eles desenvolveram uma teoria, né? Essa teoria, ela se refere à sensibilidade radiológica de alguns grupos celulares, né? E eles descrevem uma frase muito clássica que é: quanto maior a atividade mitótica, maior é a sensibilidade celular. Então, a atividade mitótica, ela não é nada mais, nada menos do que uma célula que está se reproduzindo em alta velocidade, uma célula que está se reproduzindo intensamente, como as células das crianças, né? Que estão em constante reprodução, em constante crescimento. Significa dizer que essas crianças apresentam uma altíssima sensibilidade radiológica. Por isso que é muito necessário a gente fazer os direcionamentos técnicos adequados para a realização dos exames, por conta da repercussão radiológica que pode ser gerada nessa criança, né? Para piorar a situação, o exame radiológico pediátrico, a gente tem que lutar muito com ele, para que esse exame não seja repetido, para que essa criança não precise ficar exposta novamente, né? Por quê? Porque essa criança, quando ela entra no ambiente hospitalar, ela vê o radiólogo de jaleco, ela sente aquele cheiro de hospital, né? Aquele clima de hospital, ela percebe e aquilo gera uma angústia na criança. E essa angústia do medo hospitalar vai resultar em choro, vai resultar em movimentos, vai resultar em ela não deixar você tocar naquela região, né? Especialmente se ela estiver sentindo muita dor, se a gente estiver falando de um trauma. E na maioria das vezes, esse pai, essa mãe, vai precisar entrar com a criança para conseguir conter essa criança e para que a gente consiga realizar esse exame uma única vez, né? A gente, na radiologia pediátrica, a gente tem essa orientação, a gente posiciona o paciente e pede para o papai ou para a mamãe ficar segurando ali naquela área. Então, muitas vezes acontece de sair assim, as extremidades dos dedos do pai, né, nos extremos do exame, aí a gente acaba abrindo mais o campo. Acontece saindo por conta da imobilização. Então, entendendo isso, a gente vai ver por que é tão fundamental, né, as práticas de proteção radiológica, especialmente quando a gente fala dos princípios ali de justificação, otimização e, por que não, o princípio de limitação de dose. Os maiores desafios que a gente vai encontrar na radiologia pediátrica é posicionamento do paciente. Esse é o pior desafio. Porque as técnicas de mobilização, muitas vezes, né, as técnicas que a gente conhece, de amarrar o paciente, fazer o que a gente chama de mumificação, ou colocar sacos de areia para aquele paciente ficar pesada e não conseguir se movimentar, às vezes não são suficientes. E o pacientezinho, mesmo que seja bem pequenininho, dá conta de sair e aí a gente perde o exame. E a gente não pode, de forma alguma, perder o exame radiológico infantil, porque, especialmente, essa criança que está num processo de crescimento celular, as suas gônadas, né, estão num processo de amadurecimento ali. Então, expor esses órgãos reprodutivos, né, por conta do uso da radiação, pode ser extremamente desagradável e problemático para essa criança, né? Levando em consideração que, muito provavelmente, esse não vai ser o único exame radiológico que ela vai fazer na vida. Entendendo isso, a gente precisa colimar o campo direito, conhecer as técnicas que vão ser utilizadas para tentar minimizar, né, o risco nesse paciente. Usar os fatores específicos, tanto no raio-x quanto nos exames de tomografia, a gente vai falar de angiografia, para essas crianças, né? Se a gente for definir 5 informações essenciais para a gente nunca esquecer sobre a radiologia pediátrica. A primeira seria uma regra: repetição mínima, acertar na primeira vez. Então, não dá para ficar repetindo esse exame, porque a técnica não ficou adequada. Às vezes, a gente encaminha o exame que não ficou perfeito, porque a imobilização não estava apropriada e a gente não quer repetir esse exame. Então, repetição mínima. Se a imobilização estiver apropriada, né,
consequentemente, o risco de ter que repetir esse exame é mínimo. O tempo de exposição, ele precisa ser curto. Quanto maior o tempo de exposição, quanto mais tempo essa criança fica, maior é o risco que ela se mexa. Então, é necessário que seja mais rápida essa exposição. Proteção das gônadas, proteção do sistema reprodutor dessa criança, que nesse momento é a região que apresenta maior sensibilidade radiológica, e proteção dos pais, que certamente com grandes riscos de possibilidade vão estar lá segurando essa criança, né? Aqui eu coloquei um exemplo de uma instalação de radiologia pediátrica para exame de raio-x. Então, como vocês podem ver, especialmente nos hospitais, que são hospitais infantis, eles criam, né, ambientes que são ambientes que deixam a criança menos assustada. Então, assim como a gente tem aqui o equipamento de radiologia, esse equipamento é um equipamento de radiologia digital, né, de um serviço do Sabará, aquele hospital, de um serviço muito bom, que tem uma ala somente para pediatria. Então, está sendo muito comum fazer esses ambientes, criar esses ambientes que são ambientes mais lúdicos para a criança, né? A gente vai encontrar isso também nos setores de tomografia, a gente vai encontrar também nos setores de ressonância, exatamente para tentar fazer com que essa criança ela fique menos assustada, né? Quando a gente diz que o exame é livre, ou seja, que o paciente está só contido aqui pela mamãe, pelo papai, a gente consegue fazer esse posicionamento tanto na mesa quanto no book. Só que aí, às vezes, existem outras formas de fazer essa imobilização da criança, né? Outro dia, eu vi esse anúncio, né? Esse é um equipamento de raio-x. Na verdade, esse PIG-O-STAT, que é como se chama essa modalidade aqui, né? Fica parecendo brincadeira. Parece, na verdade, uma vez eu publiquei isso na minha página, e alguém falou que tinha colocado o bebê no liquidificador, né? Que parecia um liquidificador. Mas isso é um equipamento, né, de imobilização. A criança, aqui embaixo, ela está com as pernas para baixo, tá vendo? Isso aqui é a perninha da criança, ela entrou aqui. E esse copo, ele imobiliza essa criança. Então, na hora do exame de raio-x, vocês podem observar, aqui atrás está o book, essa criança ela fica muito bem imobilizada e é muito mais fácil da gente não ter que repetir esse exame quando ela se mexer, né? Um paciente bebezinho assim, é difícil de ser contido só com uma pessoa segurando, né? Se for um paciente mais velho, como esse aqui, pode ser que se torne até mais fácil conter esse paciente, conversando com ele, a mamãe acalmando ele e tudo. Mas um paciente nenenzinho assim é difícil conter, né? Pode mexer a perna, ele pode virar, ele pode mexer o braço. E por isso, né, o PIG-O-STAT, que é esse aparelho, é uma ferramenta que vem sendo usada para que não se repita isso. Não se repita o exame radiológico. Bem, hoje eu queria apresentar essa disciplina para vocês, queria mostrar para vocês a importância da radiologia pediátrica, a relevância, né, como a gente compreende que existe uma necessidade específica de proteção radiológica específica, de nomenclaturas específicas para o paciente pediátrico, né? Às vezes, a gente vai encontrar nesse paciente da pediatria, às vezes, o contato que você tem com ele, de você tocar num paciente, ele já fica com medo, né? E isso pode significar indícios de que essa criança ela pode estar sendo violentada, ela pode estar apanhando, ela pode estar sendo abusada sexualmente. E aí a gente tem que ficar atento a todos esses sinais, né? Existem relatos de quando o profissional, um enfermeiro ou um tecnólogo pediu para a criança trocar de roupa, para trocar a roupa da criança, né?
a criança já ficar muito angustiada, muito assustada. E aí, essa angústia, né, de ter que tirar a roupa, normalmente a criança que está acompanhada ali pela mãe, ela não fica assustada com isso, quando a mãe diz, olha, vamos colocar essa roupinha, ou então vamos tirar essa camiseta. E de uma criança, uma menina que ficou muito assustada com ter que tirar a roupa, né? E aí a enfermeira achou aquilo muito curioso e comentou, e a assistente social conversou com a criança, fez uma análise breve ali da família, juntamente com a psicóloga, e a partir de um exame físico simples, né, descobriu-se que a criança tinha sofrido abuso sexual, por exemplo. Né? Então, nós, como profissionais de saúde, conhecendo sobre essas logísticas, né, conhecendo sobre esses episódios, nós também podemos fazer parte, fazer a diferença disso, né? Na radiologia, a gente vai encontrar condições que são muito específicas, né? Se a gente tem nas variantes fisiológicas ali de um paciente neonato, de um paciente em idade inicial, 2, 3 meses, funções fisiológicas diferentes, né? O neonato tem um comportamento, quando ele tem 6 semanas, ele tem outro comportamento, quando ele tem 10 semanas, ele tem outro comportamento, até na respiração, a gente vai ver que essas adaptações, elas também extrapolam para a radiologia. Então, a gente vai precisar conseguir adaptar essas informações dentro desse contexto. Tá bom? Alguma dúvida? Essa aula de hoje, né, eu realmente queria definir com vocês essas datas, queria definir com vocês essa introdução breve, mostrar o que é o planejamento do plano de ensino, né? Estava achando que tinha uma turma muito maior, mas vamos descobrir o que foi que aconteceu. Mas vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar. Vocês já estiveram, assim, num setor radiológico que tiveram que levar crianças? Vocês já tiveram que levar alguma criança para fazer o exame radiológico? Eu já, muitos anos atrás. Eu já. Você imobilizou a criança, fez o exame ou você estava acompanhando, Rafa? Eu já estive acompanhando minha filha e já estive fazendo exames na área da radiologia odontológica e também quando eu fiz estágio há muitos anos atrás na raio-x convencional. Muito bom. Ellen, você ia falar alguma coisa? Eu acompanhei a minha filha. Então, provavelmente vocês devem ter recebido essas orientações, né? De que tem que garantir que essa criança ela fique muito bem imobilizada. O Rafael, que já teve experiência de estágio, vai poder dividir com a gente algumas informações. Dentre elas, essas especificações de protocolos, né? Por que nos ambientes que são ambientes adultos, né, é muito delicado a gente simplesmente fazer exames pediátricos? Porque, às vezes, aquele profissional que está ali não tem prática com os exames radiológicos pediátricos, seja na tomografia, ou seja no raio-x convencional, ou seja nos procedimentos intervencionistas, né? Porque existe radiologia intervencionista específica para a pediatria. Então, a gente vai ver que, muitas vezes, as pessoas que estão trabalhando no setor pediátrico, né, especialmente dos grandes hospitais, elas trabalham somente com aquela modalidade, compreendendo dentro das orientações da pediatria quais são as especificidades daquele perfil de paciente, né? O paciente pediátrico é um paciente que precisa de uma atenção muito significativa, né? Alguns sinais radiológicos, eles são muito específicos da pediatria, especialmente a avaliação de raio-x de tórax, quando essa criança ainda tem timo, né, que é um órgão responsável pela função do sistema imunológico. E esse órgão, quando ativo, ele fica muito grande e pode ser confundido, né? Por isso que é importantíssimo a gente ter essas especificações, que são as especificações da pediatria. Né? A pediatria é essencial ela ser direcionada, ela ser bem trabalhada. E, para mim, vai ser maravilhoso a gente discutir isso esse semestre, especialmente porque a gente vai poder se encontrar
e fazer as práticas referentes a alguns posicionamentos. Eu estou muito feliz que a gente vai poder fazer isso, que foi possível, né? Foi permitido fazer isso. Eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu, né? Eu gosto muito de estar no laboratório, gosto muito de estar em sala de aula. Obviamente, vocês sabem que para frequentar o laboratório, a gente tem que estar paramentado com as vestimentas, tem que estar de avental. A máscara, o uso de máscara vai ser obrigatório, né? Provavelmente vai ser solicitado o uso de touca no cabelo, para evitar qualquer tipo de risco de contaminação. Vocês tiveram Covid, gente? Eu tive. Não. Eu também não, eu acho que não, né? Vocês estão vacinados? Vocês tomaram vacina? Eu vou tomar na terceira fase, porque eu sou diabética. Tá. Já é agora, né, Ellen? Já está acabando a primeira. É agora em março já. Já tá perto. Já, graças Mais a Deus. alguém? Rafa, Rafa, você trabalha com radiologia? Não trabalho. Não tomei vacina ainda, não. Ainda não, né? Rafa, quer falar um pouco da tua experiência na radiologia odontológica? Eu nunca participei de radiologia odontológica infantil, não sei como é que é. Como eu trabalhava na odontológica, eu não fazia somente o raio-x, né? Fazia todos os outros procedimentos de caso de fotos, em moldagem. E já peguei bastante criança, muita criança. Criança de 3 anos, acho que foi os menores foi de 3 anos. Então era bem complicado na hora de fazer o raio-x, porque elas chegavam muitas vezes assustadas, né? Então ali eu tinha que ter o jogo de cintura também, de poder conversar com elas, e eu sempre inventava uma historinha, falava que aquilo era, por exemplo, uma nave espacial, e aí a criança entrava meio que na minha e acabava que ficando tranquilo para fazer. Até criança especial, já peguei já, síndrome de Down. E a imobilização, como é que era feita? Na verdade, assim, imobilização não tinha. A criança, eu deixava ela quietinha mesmo. Muitas vezes elas mexiam, mas quando era coisa mínima, a gente deixava passar, a gente não repetia. Mas também tinha a vantagem de o aparelho da radiologia odontológica, por ser digital também, a emissão de radiação não era tão forte assim para poder ser... baixíssima, né? É muito seguro, é muito baixo. E para fazer os moldes da criança? Porque eu imagino que deve ser muito... aquela moldeira, né? Cheia daquela massa, deve ser muito difícil para a criança não vomitar e tudo. Era complicado, mas é tudo questão de você conversar e deixar a criança calma. Não adianta querer... pelo menos eu, né? Não fazia com pressa. Quando era criança, eu ia com calma. Sempre pedia para a mãe entrar, porque também tem a questão do estatuto da criança e do adolescente, né? Que até 18 anos tem que ter acompanhante. Então, somente quando era menina, quando eu estava atendendo, eu fazia questão da mãe ou do pai entrar, não atendia sozinho. Mas era questão de conversar. Conversava, explicava, aí eu inventava, como eu falei, historinha, como é uma massa, né? Ela tinha um sabor e um cheiro. Falava que era parecido com chiclete. E aí, com calma, a gente fazia. Eu tinha mais facilidade para lidar com criança, graças a Deus. Que legal, muito bom. Uma outra ferramenta que eu já vi algumas pessoas fazendo é usar aventais, por exemplo, que não sejam brancos, né? O pessoal específico da pediatria manda fazer avental colorido, avental de bichinho, usa aquelas toucas que são toucas engraçadas, e isso acaba diminuindo o estigma ali daquele exame, né? Aí a criança acaba ficando mais flexível e aí vai brincando. A gente encontra isso em todos os setores da radiologia, né? Semestre passado, professora, a gente teve uma palestra com um técnico de radiologia só da pediatria lá de Salvador. Foi o Jaime que trouxe ele. Aí ele falou que ele mandou fazer roupas de super-heróis, e aí ele trocava, tinha todo um jeitinho com as crianças. Isso ajuda muito, né? Ajuda muito a criança a se identificar com aquele desenho. Ela tá vendo ali o desenho da Ladybug, ela tá vendo ali o desenho do Iron Man. Então, aquilo que ela vai se familiarizando e aí ela vai se tornando mais flexível, né? Por isso que a gente vai encontrar os setores específicos da radiologia pediátrica
especialmente de grandes hospitais, criando os seus ambientes, que são ambientes personalizados para que essas crianças se sintam à vontade e não tenham tantos problemas em realizar o exame, né? Por exemplo, no exame de tomografia, quando uma criança precisa levar contraste, né? Precisa tomar contraste para fazer algum exame radiológico, se essa criança ela não se acalmar, né, e não fizer o exame tranquila, essa criança ela precisa passar, por exemplo, por um procedimento de uma leve anestesia, né? A criança precisa ser anestesiada para que ela apague e consiga fazer o exame de tomografia, por exemplo, né? Ela dormiu, mas eles sedaram ela de primeiro já, nem falou. Fala mais alto, Ellen, não estou entendendo o que você está falando. A minha filha fez, mas quando ela fez a clínica, nem falou, a gente vai tentar fazer, porque ela é muito, muito agitada. Aí ele já sedou, ela dormiu só durante o exame, depois acordou. Mas até que foi tranquilo. Aí a gente acorda, o paciente fica observando como é que ele está, como é que está o batimento, né? Como é que está, ela volta um pouco sonolenta, mas a gente prefere não fazer essa anestesia. Pode falar, Ellen. Ela voltou chorando muito, mas ela tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Acho que não tinha como ela ficar quieta, ela não ia ficar. Não tinha. Em algumas circunstâncias mesmo não tem, Ellen, como conter a paciente e realmente é preciso anestesiar. Agora que ela tá grandinha, ela precisou fazer de novo o raio-x. Aí eu falei para ela, né? A mamãe vai trabalhar disso. Mostra pro moço que você sabe e fica bem quietinha. Aí ela foi lá e fez quietinha, do jeito que o moço falou. Falei, não vai repetir e vai ficar muito ruim. Aí ela ficou bem boazinha para ele fazer. E aí fez direitinho, muito bom. Muito bom, é assim que tem que ser. A gente pode ir treinando, né, com os nossos e educando eles gradativamente. Quando for fazer o tio, for tocar lá para fazer o exame, você não se mexe, enche e fica com o peito cheio de ar. E isso tudo, né, essas estratégias, elas vão ajudando a gente no processo de realização do exame. Você quer falar alguma coisa, Rafa? Minha filha, aos 7 anos, também teve que fazer uma tomografia e fez com contraste, né? Mas foi intravenoso, porque ela teve que fazer a cirurgia de retirada da apêndice, de apendicite. Mas foi tranquilo também, não precisou sedar, não. Ficou de boa. Não precisou sedar, né? Não. Que bom. Eu fiquei com ela do lado lá, tive que ficar segurando a mão dela. Você tomou esse bronze lá. Eu tive que ir lá, mas aí eu pedi o colite, né? Lógico. Tá, muito bom, que bom que ela tá bem. Bem, gente, mais alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Essa aula de hoje era só apresentação mesmo. Eu vou verificar se nós temos mais alunos. Eu acho que sim. Verificar o que aconteceu. Eu acho que a gente tem alunos do 3º semestre. Vanessa, você é do 3º semestre, não é? Vanessa. Rafa, a Vanessa, ela é da sala de vocês? Ela, acho que é do 6º semestre. Eu não sei se ela veio de outra escola. Não sei. Eu acho que estão faltando os alunos do 3º semestre, mas eu vou procurar saber. No mais, eu vou publicar essa aula no YouTube, essa aula de introdução. Vou encaminhar o link para vocês por e-mail, tá bom? Posso mandar para você, Ellen, por e-mail, você repassa para a turma, por favor. Tá bom. Hoje, quando a coordenadora falou no grupo, ela mandou o link da aula e falou que era somente para o 6º semestre. Então, não acredito que... Inclusive, ela escreveu depois, do 3º semestre, não. Então, eles não tenham aula com a gente, né, de quarta-feira. De PED, né? Não tem aula de PED. Tá. Da nossa turma, tá faltando o Léo, o Igor. Eu acho que só, né? Quer ver? 1, 2, 3, 4. Só os dois, o Léo e o Igor. Tá bom, ótimo. Se for menos gente, melhor ainda, que a gente consegue conversar mais. Muito obrigada, boa noite. Vou colocar aqui para finalizar. Um beijo para vocês.